Primeira carta aos Coríntios, Paulo escrevendo, capítulo 2. Vamos ver o versículo 9. Eu quero aqui, nos próximos 30 minutos, compartilhar algo com você que te abençoe, que te motive. Versículo 9 diz assim, primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9, diz assim: todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as mais profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Que Deus nos abençoe por sua palavra nessa noite, em nome de Jesus, amém? Queridos, hoje eu queria motivar você, e eu quero aqui trazer o entendimento de uma chave espiritual, de um segredo espiritual, de um entendimento espiritual. Quando a gente olha as declarações na Bíblia, você vai ver de Gênesis, Apocalipse, Deus declarando promessas. Quem aqui tem promessas de Deus, recebeu palavra profética de Deus sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua vida? Levante essa mão. Você vai ver isso, que não é um mérito seu, esse é um mérito de Deus, porque Deus é que vem declarando sobre a humanidade essas promessas. Agora chegou a nossa vez, a minha, a sua vez de ser abençoado. Mas a gente também olha na Bíblia que muitos homens e muitas mulheres se perderam por causa das promessas. Ou seja, elas não conseguiram ver Deus, elas conseguiram só ver as promessas. E quem busca as promessas sem ter uma experiência de ver o Senhor, normalmente a promessa faz mal. Quantas pessoas foram abençoadas financeiramente e não conseguiram ver Deus, e eles perderam família, perderam dignidade, perderam a moral, até por causa de uma bênção que veio sobre eles. Quando a gente olha para os 12 espias que foram na terra prometida, note que eles conseguiram enxergar as promessas de Deus, trouxeram parte delas, mas aquele povo não conseguiu usufruir daquelas promessas. Por quê? Porque não tem uma citação deles dizendo assim: nós vimos o Senhor. Eles só viram as coisas de Deus. E a gente tem que cuidar, querido. É muito importante a gente receber as promessas de Deus, mas é muito importante a gente ver o Senhor, ter experiências com Deus, porque o que vai trazer continuamente e alicerçar as bênçãos de Deus, e elas te satisfarão, porque há trechos da palavra de Deus que as promessas de Deus, elas são para trazer uma satisfação na sua vida, não um pesadelo, mas trazer uma satisfação. E quando a gente tem uma experiência com Deus, vê o Senhor, muda tudo na nossa história, muda tudo na nossa vida. Às vezes a gente tem promessas de Deus, mas não consegue romper. Quantas pessoas receberam palavras proféticas, receberam promessas de Deus, mas não conseguem romper, não conseguem, sabem que as promessas existem, mas elas não conseguem usufruir das promessas. Eu vou tentar contar um testemunho aqui e trazer junto com essa mensagem. E tentar motivar você, para você ter a sua experiência com Deus e buscar esse ambiente de poder, dessa relação com Deus. Quando eu tinha mais ou menos, eu estava 1 ano no ministério, eu passei por uma decepção pessoal. Quando você se decepciona, às vezes com ambientes religiosos, com pessoas. Eu não sei se você um dia já ameaçou Deus, mas todo mundo às vezes, se não falou, pensou dentro, né? Deus, eu não aguento mais. Se o Senhor não fizer um milagre agora, ou eu vou
E eu falei isso. Eu lembro que eu falei para minha esposa, eu disse assim: eu preciso de uma palavra de Deus. Eu estava num momento da minha vida que nada andava, nada, sabe assim, emocionalmente eu estava abatido, ferido, mas assim também nada acontecia. Eu disse para ela num sábado à noite: olha, eu preciso receber uma palavra de Deus. E eu vou para uma igreja, Deus tem que falar comigo hoje. Se Deus não falar comigo, eu vou jogar minha Bíblia no caminho de volta, vou jogar fora e não se fala mais de crente na minha casa. E eu lembro que eu entrei na primeira igreja que eu vi aberta. Naquela igreja tinha uma multidão de 3 pessoas, comigo era 4. E eu sabia que 50% daquilo era visitante, porque o pastor e o casal de pastores que estavam na igreja falaram que a irmã que estava lá era de uma outra cidade que veio do ministério, e eu era um visitante também. E aí o pastor, falando que aquela irmã veio de uma outra cidade, ele disse assim: aproveitando a irmã que está aqui, eu vou chamar ela para pregar. Sabe quando você entra num lugar que você precisa de uma palavra do céu, assim que Deus use sem nenhuma interferência humana, que Deus traga uma palavra para resolver a sua história. E aquela irmã, quando o pastor disse: essa irmã vai pregar, ela disse: não, eu não sei pregar, não vou pregar. Aí vocês imaginam comigo, eu sentado, falei: meu Deus, eu vim num lugar onde eu preciso de uma palavra do céu, e as pessoas não sabem nem pregar, o que vai acontecer comigo? Mas aí aquela irmã, por muita insistência, disse: tá bom, eu não vou pregar, mas eu vou ler um texto. E ela leu um texto dos discípulos a caminho de Emaús, em que Jesus estava com eles. Eles não conseguiam entender Jesus, a ponto de aquecer-lhes o coração a presença de Deus ali, caminhando com eles. E eles não conseguiam entender, porque a mente deles estava voltada só para as coisas religiosas que haviam acontecido em Jerusalém. Quando aquela irmã começou a falar aquele texto, Deus me deu uma visão. Eu perdi a consciência daquela reunião, daquelas pessoas ainda que eram pequenas, e Deus começou a falar comigo. Eu não sei quanto tempo aquela irmã falou aquele texto, explicou o texto da maneira dela, mas eu não consegui, eu não entendi, eu não recebi isso. Deus começou a falar comigo. Quando ela falou amém, eu voltei uma consciência daquela reunião. Queridos, deixa eu dizer uma coisa: tudo que você precisa para mudar a sua história é receber uma palavra. Quando Deus envia uma palavra para você. Naquela noite eu voltei para casa feliz. Por quê? Porque Deus havia falado comigo. Eu era um empresário nesse tempo. Na segunda de manhã eu era comprador da empresa. Chegou um irmão com um ticket de uma conferência, igual o pastor Vinícius anunciou aqui, né, que vai ter o Dreams. E ele disse assim, era uma conferência do Espírito Santo aqui em São Paulo, sobre o Espírito Santo. Ele disse assim: olha, eu morava nesse tempo no Mato Grosso do Sul. Ele disse assim: olha, eu não vou poder ir nessa conferência, eu já comprei os tickets aqui, inclusive. Mas ele falou: eu vou te dar para você. E você vai ir, ele falou. E se você for lá e não mudar a sua vida, você pode jogar sua Bíblia fora e deixar de ser crente. Aí eu lembrei o que eu falei no sábado à noite. Eu falei: acho que é para mim essa conferência. E eu vim. Eu vim numa conferência, eu recebi uma palavra sobre oração. Queridos, eu pensava que oração, alguém que orasse meia hora por dia era campeão. Falei: meu Deus, quem consegue orar meia hora? Falei: meia hora dá para a gente falar para Deus ajudar a gente a pagar as contas da gente, resolver todos os problemas financeiros. Meia hora dá para pedir para a gente, pedir para Deus, para a mulher da gente obedecer a gente, né? E meia hora, eu pensava assim, quem conseguiu orar meia hora, e não era o meu caso, que eu não orava isso. Mas eu via, aqueles dias eu fui impactado com uma unção, diga comigo, unção. Uma unção sobre oração, sobre vida no Espírito. E eu fui tão cheio do Espírito Santo naqueles dias, que eu orei pela primeira vez 14 horas sem parar. Eu fui tão cheio do Espírito Santo. Sabe quando
raciocina em português, mas não consegue falar em português. Está tão cheio do Espírito Santo que você é tomado, né? Eu lembro que eu orava em língua, eu tinha que voltar para minha casa, para o Mato Grosso. Falei assim, parar de orar em língua eu não posso, porque há uma movimentação do Espírito Santo na minha vida, então eu vou dirigindo e orando. Só que daí eu tive que mudar um costume, porque até então eu só orava com os olhos fechados. Mas dirigindo não tem jeito, né? Senão você acorda no céu. A Bíblia não manda abrir ou fechar os olhos. O que a Bíblia manda é orar. Se com os olhos fechados ou abertos, não importa. O importante é que você tem que orar. Jesus tinha o costume de orar com os olhos abertos. Mas tudo bem, eu estava lá orando. Estava lá já umas 6 horas orando, né? Aí eu olhei para o tanque de combustível vazio. E o tanque de combustível eu falei, vou abastecer. Falando de 33 anos atrás isso. Quase 4, agora em novembro vai fazer 34 anos. Aí parei na bomba de combustível, veio o frentista e eu pensei comigo, não era esse dinheiro agora, era um outro dinheiro, acho que cruzeiro, alguma coisa assim. Mas vamos supor aí, R$300 para encher o tanque de combustível. Eu peguei o dinheiro e pensei comigo, vou falar para o frentista, põe R$300 para mim de combustível. Abri o vidro do carro, quando eu fui falar, põe R$300, eu falei, chora, mandará, chorou, chorou. Aí ele deu um pulo para trás, né? Meio assustado. Aí eu chamei ele veio vindo devagarinho de novo. Eu falei, agora vai dar certo. E eu estou lá, chora, mandará, chorou, mandará. Eu falei, mas agora vou falar em português. Alcancei o dinheiro para ele. Ora, mandá, chorou, chorou, ma. Ele pegou o dinheiro meio desconfiado assim, né? Foi abastecer o carro. Ele deve ter pensado assim, é um cidadão de outro mundo. Se ele pensou isso, ele pensou certo, sabia? Sabe por quê, irmãos? Nós estamos aqui por causa de um propósito. A nossa cidadania, ela é celestial. Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele diz que a cidadania de vocês está no céu. Por isso tudo que você tem que construir com maior relevância é na eternidade. Aleluia. Aí abasteci o carro, fui embora. Cheguei na minha casa e eu então pela primeira vez na vida tive uma consciência de alguém poderia orar mais do que meia hora, porque eu havia orado 14 horas sem parar. E eu fiz então um propósito com Deus de orar. Falei, puxa vida, agora eu vou orar de 2 a 10 horas por dia. E sabe por que eu comecei a orar e o propósito era? Porque eu vi que algumas coisas da Bíblia não funcionavam para mim. Eu não comecei a orar para ser um pastor, eu não comecei a orar para ser um pregador, porque eu queria que algumas coisas que eu lesse na palavra em relação a promessas de Deus funcionassem para mim. Algumas coisas que eu recebi de palavras proféticas funcionassem para mim. Então eu falei, eu vou orar. Porque aí eu comecei a entender os textos. Quem ora em língua edifica a si mesmo. Quem ora em língua ora bem e de fato. Quem ora em línguas não fala com homens, mas fala com Deus mistérios. Ou seja, uma língua codificada e que ela só se revela espiritualmente. Então eu resolvi orar de 2 a 10 horas por dia. Mas como você vai orar de 2 a 10 horas por dia? Falar é fácil, irmãos. Mas aí eu olhei no meu dia, já estava cheio, 24 horas, entre o meu sono e o meu trabalho, eu não tinha mais tempo. Como que eu vou tirar 2 horas, ou mais de 2 horas num dia que já está cheio? Aí eu vi que eu tinha muita coisa que era improdutiva na minha vida. Programas de televisão que não me edificavam, comecei a achar coisas improdutivas. E troquei aquilo por oração. E comecei lá, chora, mandará, sorocontarabará. Você sabia que quando você começa a orar, é o que esse texto está dizendo, que Deus ele vai trazer revelações no seu espírito. O primeiro ambiente de manifestação de Deus, ele vem no seu espírito. A sua mente, ela vai ser conformada. Deus não traz revelação pela sua mente natural. Deus traz uma revelação pelo seu espírito. É lá que Deus se revela. E é interessante que eu comecei a entender que um dos maiores inimigos da gente nem era o inimigo, era o relógio. Porque você imagina orar, você fala, vou orar 2 horas, vou decidir orar.
Aí você sai de um seminário de oração, cheio do Espírito Santo, de uma unção, e eu vou orar hoje para que Deus traga uma unção nova sobre a sua vida. E aí você fica meia hora orando lá, ou 20 minutos, né? Você propõe, agora eu vou orar 1 hora. Aí você está lá no quarto, chora, mandara, xarabará. Quando dá 15 minutos, a sua alma começa a falar assim, olha para o relógio. Aí você começa a olhar, você pensa, poxa, eu já orei 1 hora. Aí você olha, você orou 5 minutos só. Aí você fala, não, eu vou permanecer no meu tempo de oração. Ora mais um tempo, a sua alma diz assim, agora vai lá beber um suco, vai. Suco não é pecado. Sabe por quê? Quem já imprensou o dedo numa porta, numa janela? Isso é ministério, todo mundo tem, né? Quando você imprensa o dedo numa porta, você não deixa lá o dedo e fala, ai que coisa boa. Assim é quando você resolver orar, quando você resolver se dedicar numa vida espiritual com Deus, é como você imprensar a sua alma numa porta, numa janela. Ela fará tudo para te tirar desse ambiente de oração. Sabe por quê? Porque a alma, ela não quer transformação. Ela já ocupou tempo na sua vida. E é exatamente a alma te levou no estágio que você está. Se você quer andar e dar velocidade à jornada, às promessas de Deus da sua vida, você precisa entender um lugar mais profundo de revelação em Deus. Um lugar mais profundo dentro do Espírito Santo. Deus te revelar e te dar velocidade em relação ao que Deus tem para a sua vida. Destravar você nas promessas de Deus. Outra coisa que eu notei é que a gente às vezes se cerca de pessoas que não são bons mentores para a gente. Não mentoram corretamente a nossa alma, a nossa mente. Porque você vai falar de um projeto extraordinário que Deus está começando no seu coração, que a pessoa fala, não vai dar certo. Não é isso? Pastor, ninguém está fazendo um negócio desse, né? Não, isso aí não vai dar certo. Pastor Vinícius acabou de pregar aqui, né? Será que Deus não tem uma coisa nova, um novo de Deus para nós? Para trazer um romper, um jorrar novo do rio de Deus? Então a gente começa a se cercar de pessoas que estão estagnadas exatamente pelo negativo. E aí as pessoas começaram a descobrir. Nesses dias eu estava lendo muito a Bíblia, e era meu costume, eu fazia o quê? Eu gastava meu tempo de oração assim. Ficava dentro do meu quarto, num lugar, chora, mandara, xará, lendo a Bíblia e orando. E era meu costume de orar até adormecer à noite. Por exemplo, eu ia dormir, eu pegava a minha Bíblia e ficava orando até dormir, até adormecer. E muitas vezes eu adormecia lendo a Bíblia, então dormia em cima da Bíblia. E quando a gente dorme cansado, normalmente a gente baba, né? Não tem quem não tem esse ministério de babar, todo mundo baba. E eu acho que uma dessas noites eu babei em cima da Bíblia assim, fui me virar, rasgou a folha da Bíblia e ela ficou grudada no meu rosto. Aí eu fui no espelho de manhã e eu olhei assim, tinha uma folha da Bíblia saindo do meu rosto. Eu falei, meu Deus, eu já estou tão Bíblia assim que está nascendo Bíblia em mim. Mas eu comecei a notar que aí você tem pessoas, e eles começaram a dizer assim, olha, não lê muito a Bíblia, porque quem leu muito a Bíblia ficou louco. Não ora muito, quem ora muito fica louco. São pessoas que não têm experiências com Deus. Ele não fica louco assistindo Netflix dia e noite. Não fica louco assistindo notícia ruim o tempo todo. Mas quando fala de vida no Espírito, sabe por quê? Porque a sua alma, ela quer impedir, a alma das pessoas negativas quer impedir de você entrar dentro daquele lugar que você vai ver o Senhor. Vai ser tocado por uma experiência que jamais alguém pode mudar. E que essa experiência mudará para sempre a sua vida. Eu lembro que um desses irmãos, dessas pessoas curiosas, veio orar comigo. Eu sei que ela veio por curiosidade. Falei, irmão, é verdade que você está orando? Estou. Posso orar com você? Pode. E aí começamos a orar. Eu tinha o mesmo costume, ligar um sonzinho na minha sala, abrir minha Bíblia, ler, começar a caminhar e orar. Chora, mandara, coro, choro, mandara. Às vezes eu estou ensinando sobre oração em língua, sobre vida no Espírito. As pessoas dizem, pastor, mas como que você ora em língua se tu não está sentindo nada? A Bíblia não fala que é para sentir.
Nós não somos dos sentimentos, nós somos da fé. Aleluias. E aí ele se ajoelhou. Nada contra ajoelhar, nem com posição, não importa a posição, se você fica em pé, ajoelhado, o importante é você orar. Ele se ajoelhou e começou a dizer: Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Eu dei uma olhadinha e pensei: tá bom, deixa ele, está vindo lá no Antigo Testamento, vai demorar um pouco, mas vem vindo. Eu vou começar aqui já com o Espírito Santo, o Espírito Santo já veio, aleluia. Olha para o seu irmão e diga assim: o Espírito Santo já veio. Agora olha para o lado e diga assim: ele está sobre você. Aí estávamos orando uns 15, 20 minutos assim, ele não resistiu. Ele levantou e olhou para mim e disse assim: irmão, como que você consegue orar em línguas, ler a Bíblia e escutar uma música ao mesmo tempo? Eu falei: engraçado, eu já vi você lá na sua casa com um prato de arroz e feijão no colo, assistindo televisão e gritando com os seus filhos. Em 3 dimensões na carne dá para ficar, mas no espírito, normalmente nós vamos ter pessoas que tentam impedir a gente de entrar no espírito. Mas eu perseverei, eu continuei orando. E eu quero correr aqui. Quando deu por volta de uns 8 meses, queridos, eu não tinha ideia do que aquilo estava me levando. Não tinha ideia. Eu comecei a ser ativado em ambientes espirituais que para mim eram novos. Sem entender ainda mentalmente tudo isso, eu lembro que a primeira experiência eu estava na rua. E eu encontrei uma pessoa e Deus me falou assim: olha, diga para essa pessoa que está do seu lado na rua, na porta de um banco, diga para ela que ela está doente e que essa enfermidade vai matar ela. Aí eu pensei: mas não é no templo, não é na igreja, não vou falar. E o Espírito Santo fala. Falei: tá bom. Falei: ó, falei ainda, o senhor não me leve a mal, não me ache que eu sou louco, mas Deus está me mostrando que você tem uma enfermidade mortal. Quando eu comecei a falar, ele começou a chorar. Ele falou: como você sabe disso? Eu cheguei ontem, ele era aqui da capital de São Paulo, ele tinha vindo, ele tinha feito uma série de exames e que tinham detectado essa enfermidade. Ele falou: não contei nem para minha família ainda. E aí Deus disse assim: agora ora por ele, Deus vai curar ele. Foi a primeira pessoa curada. E assim Deus começou a ativar coisas sobrenaturais, ambientes sobrenaturais. Deixa eu dizer uma coisa, sabe quem te levará para os ambientes sobrenaturais? O Espírito Santo. Quem conhece as profundezas de Deus é o Espírito Santo, aleluias. Olha para o seu irmão e diga assim: quem conhece as profundezas de Deus é o Espírito Santo. E aí Deus me levou para um ambiente de poder, de manifestações. Eu lembro que eu conversando com as pessoas, às vezes cumprimentando dentro do meu negócio, do meu trabalho, do meu comércio, eu falava: oi, tudo bem? E a pessoa: tudo bem, bom dia. De repente ela já começava a ficar endemoniada, falava: eu vou te matar, eu vim aqui para te matar. As pessoas começaram a ficar endemoniadas. Aí, em nome de Jesus, a gente libertava aquelas pessoas. E daí as pessoas começaram a contar uma para as outras. E eu fiquei conhecido na minha cidade como expulsador de demônios. E eu lembro que um dia à noite, por volta quase de meia-noite, chegou gente de um centro espírita famoso na cidade. E eles vieram para mim e disseram assim: olha, nós ficamos sabendo que você tem um poder que você tira todos os espíritos. Lá baixou um no nosso centro e bateu em todo mundo lá e falou que não vai sair. Não tem ninguém maior que ele. Falou: você vai lá, o teu é maior. Eu falei: ó, se você deixar expulsar de todo mundo, eu vou. Não, pode ir lá. Gente, eu lembro que eu fui lá, nós pregamos o evangelho, trouxemos um ambiente de libertação. Dentro de pouco instante, aquele lugar estava cheio da glória de Deus. E aqueles homens e aquelas mulheres foram livres. E aí essa notícia correu. Eu acho que o povo também aumenta um pouco.
A notícia correu, eu estava no meu comércio uma tarde, trouxeram uma mulher amarrada dentro de uma Kombi, as pernas, as mãos assim, e falaram: olha, irmão, você vai lá, era de uma cidade próxima, você expulsa o demônio de uma mulher? Tá bom, onde é que ela está? Está lá no carro, era uma Kombi, estava amarrada. Falei: gente, mas é uma pessoa, tira as cordas dessa mulher. Não, olha, você não sabe o que ela fez. Eles contaram, ele disse: ontem à noite ela foi numa igreja, ela pegou o púlpito e quebrou na cabeça do pastor, inclusive o pastor está hospitalizado porque quebrou a cabeça dele também. Eu falei: não, mas pode tirar as cordas. Aí expulsamos o demônio daquela mulher, era uma legião que tinha nela. Só para encurtar a história dessa mulher, hoje ela é uma pastora, chama pastora Ruth, é uma pastora. Por causa disso, tinha um grupo esse grupo era um grupo de católicos carismáticos. Era um grupo de católicos carismáticos. E eles me chamaram, falaram: você vai na nossa cidade pregar o evangelho? Vou. Cheguei na cidade, eles tinham arrumado uma reunião, era numa sala. Era uma sala de uma casa muito grande, muita gente na sala. Aí, naquela noite, pregamos o evangelho. Eu falei: agora vamos orar. Falei: todo mundo fecha os olhos, e eu vou orar agora. E eu comecei a orar, fechei os olhos e comecei a dizer: Deus, toca essas pessoas, cura elas, toca com teu poder aqui, venha com teu poder agora. E quando eu falei assim, eu escutei barulho. Quando eu abri os olhos, aquelas pessoas estavam todas caídas no chão, quietas. Eu falei: meu Deus, será que o Senhor veio com tanto poder, Deus, que matou todo mundo? De repente elas começaram a se levantar. E uma pessoa passa a mão no corpo e diz: olha, eu tinha um nódulo, um caroço, eu não tenho mais. Outra disse: eu tinha um problema respiratório, eu não tenho mais. Outra: eu tinha uma dor no pé, não tenho mais. Assim cada um começou a contar um testemunho. Na outra noite nós tínhamos uma reunião super lotada, aquela sala estava cheia, uma área da casa cheia, e aí virava na rua, e a rua lotada de gente. Eu lembro assim, tipo umas quase meia-noite, entre 11 e meia-noite, eu olhei no relógio, assim tudo bagunçado, aquela reunião, gente caída no Espírito Santo, gente caída na sala, gente caída lá na área, gente caída lá na rua, orando em línguas, rindo no Espírito Santo. Eu chamei a irmã aquela e disse assim: olha, nós precisamos terminar essa reunião, a polícia vai chegar e prender a gente com essa bagunça. Ela olhou para mim, riu e disse: não te preocupa não. Eu falei: como não? Ela falou: você está vendo aquela mulher ali? Tinha uma mulher no chão rindo. Quem já riu no Espírito aqui? Você sabia que rir no Espírito é um relatório espiritual? Você pode estar debaixo de pressões do inimigo. Então, às vezes numa reunião, num evento que você vem, existe uma unção de Deus. Essa unção de Deus quebra essa atmosfera espiritual, e aí libera no seu espírito um relatório, e o seu espírito ri. Então quando você tem esses risos espirituais, são relatórios de vitória. Quebrou aquela ação do inimigo. Aquela mulher estava rindo, e eu disse: estou vendo. Ela falou: aquela ali é a mulher do delegado da cidade. Aí tinha um homem abraçado numa pilastra. Ele disse: está vendo aquele homem abraçado ali na pilastra? Eu falei: estou. Aquele é o delegado da cidade. Tinha um outro homem chorando numa janela assim, copiosamente. E ela disse assim: aquele é o prefeito da cidade. Bem na minha frente tinha um sacerdote, uma pessoa vestida de sacerdote, batendo o joelho um no outro assim. Está vendo aquele homem ali? Eu falei: estou. Aquele é o bispo católico da cidade. Ele veio ver porque o rebanho que estava ali era todo da igreja dele, porque eles vieram exatamente por uma ação do Espírito Santo. E aquela mulher disse: esse homem, ele já tentou levantar algumas vezes, mas ele disse que se ele levantar, ele cai também. Aquele dia, quando terminou aquela reunião, e daquela reunião, queridos, daquela reunião, eu nunca mais parei de pregar o evangelho. Daquela reunião nunca mais me faltou agenda. São 30 e tantos anos, esse ano nós estamos completando 35 anos de ministério. Nunca mais me faltou agenda. Sabe por quê?
Porque esse ambiente de oração me fez entrar nas promessas e me fez ver o Senhor das promessas. Queridos, 35 anos viajando quase que diariamente, pregando num lugar no outro, as promessas de Deus nunca fizeram mal na minha vida. Sabe por quê? Quando você vê o Senhor, quando você tem uma experiência de Deus, você vai ser destravado nas coisas sobrenaturais na sua vida. Tudo que você precisa fazer é criar esse ambiente. Por isso que é muito importante você orar no Espírito, ser cheio do Espírito Santo, se entregar ao Espírito Santo. Eu tenho, falando hoje desse kit de livros sobre o Espírito Santo, eu explico bastante sobre isso, ensino bastante sobre isso. Esse ambiente sobrenatural me ativou dentro do meu chamado, daquilo que eram as promessas de Deus para a minha vida. E eu quero orar com você agora. Queridos, está vindo um novo de Deus para a sua vida, uma unção nova de Deus para ativar você. E assim como há 34 anos atrás eu recebi um ambiente do Espírito Santo, Deus não te trouxe essa reunião aqui simplesmente para você estar aqui. Deus te trouxe porque você precisava de uma palavra. Aleluias! Uma palavra que destrave sua vida, que comece um tempo novo de Deus. Agora, toda palavra que Deus envia, ela não funciona como um conhecimento filosófico. Não é o tanto que você armazena de conhecimento de Deus, é o quanto você pratica daquilo que você ouve. O Evangelho não foi escrito para teólogos. A Bíblia foi escrita para os filhos de Deus, para você. Tudo aquilo que você aprende na palavra, se você praticar, não tem como dar errado na sua vida, vai dar certo, aleluia. Então, queridos, a mensagem de hoje é: gaste um tempo se entregando ao Espírito Santo. Tire um pouco da sua alma um ativismo, uma atividade. Sabe por quê? Quem vai te revelar as coisas profundas do Senhor? Talvez a igreja não tenha falta de palavras, talvez a igreja tenha um pouco de falta de prática, de comunhão com o Espírito Santo. E hoje Deus vai derramar uma unção nova sobre a sua vida, amém? Fica em pé, eu quero orar com você. Aleluia. Hoje é uma noite de milagres, é uma noite do novo de Deus, é uma noite que Deus vai trazer uma unção nova, aleluias. Quantos aqui têm promessas de Deus? Aleluia. Olha para o seu irmão, diga assim: hoje está vindo um novo de Deus sobre a sua vida. Diga assim: uma nova estação de Deus está vindo sobre você. Aleluias. Deus vai trazer um renovo, um novo mover do Espírito Santo vai romper dentro de você. Aleluia. Uau. Pastor, eu quero uma unção nova, eu quero viver um novo de Deus, amém? Vamos gastar aí 5 minutos aqui na presença de Deus, ser ministrado pelo Espírito Santo. Hoje Deus vai ativar coisas novas, Deus vai ativar um novo ambiente de devoção no seu coração, amém? Se você ainda não é batizado no Espírito Santo, Jesus vai batizar você no Espírito Santo. Se você está parado, Deus vai ativar um ambiente espiritual sobrenatural na sua vida, aleluias. Pastor, eu quero essa unção nova. Se você quer, sai do seu lugar, vem aqui na frente, eu quero orar. Quero esses próximos 5 minutos orar sobre você, orar com você, derramar uma unção nova. Sim, Jesus. Quando você vier aqui na frente, esqueça quem está do seu lado esquerdo ou direito agora. Feche os seus olhos, abra sua boca, comece a orar em outras línguas, comece a ser cheio do Espírito Santo. Sim, Espírito Santo, sim, sopra um tempo novo, sopra uma estação nova.
Sopra um tempo novo aqui, Deus. Mandarakata sarabada babababa. Ramandarakata sarababa. Sim, Jesus. Sopra um tempo novo. Sopra uma unção nova do Espírito Santo. Sopra uma unção nova. Sopra, Espírito Santo. Sopra. Era mandarakata sarabada barabada babababa. Era mandericata sarabada barabada barabada babababa. Sim, Jesus. Sim, Jesus. Ei, sandarakata sarabada baba. Sopra, Espírito Santo. Sopra, Espírito Santo. Era mandarakata sarabada barabada babababa. Sim, Jesus. Ei, mandarakata sarabada. Sopra, Espírito. Sim, Jesus. Sim, Jesus. Sopra, Espírito. Sopra, Espírito Santo, sopra. Abra sua boca. Fala em outras línguas. Seja cheio, cheio, cheio. Estamos sedentos. Seja cheio. Tua presença. Cheio, cheio, cheio do Espírito Santo. E marada kata sarabada babababa. Sim, Jesus. Sopra uma unção nova. Sopra uma unção nova. Sim, Espírito Santo, sopra. Sopra uma unção nova. Seja cheio, cheio, cheia, cheia, cheio, cheio, cheio. Ei, canta sarabata barabada babababa. Não pare de falar em línguas, não pare de falar em línguas. Sim, Jesus. Sim, Jesus. Seja ministrado pelo Espírito Santo nessa noite. Você que está conosco ao vivo na internet, seja ministrado. Receba o novo de Deus. Seja ministrado pelo Espírito Santo. Que a presença do Espírito Santo esteja sobre você, te enchendo, te ministrando, te ativando agora, no nome de Jesus. Aleluia. Sim, Jesus. Sopra do teu Espírito aqui, Deus. Sopra do teu Espírito essa noite. Abra sua boca. Seja batizado no Espírito Santo agora. Fala em outras línguas agora. Seja cheio, cheio, cheio. Acende o fogo. Sopra, Espírito, aviva-nos outra vez, aviva-nos outra vez, libera a tua unção, libera a tua graça. Aleluia, aleluia. Não pare de falar em línguas. Se você está falando em línguas, continue falando, continue falando. Deixe que o Espírito Santo ministre sobre o seu coração. Hoje Deus está trazendo um novo sobre o seu chamado, sobre o propósito na sua vida. Deus está trazendo um novo.
Yeah. Aleluia. Aleluia. Deixa eu trazer uma palavra de libertação que Deus me deu agora aqui. Quem tem aqui que você tem continuamente dores no estômago? Deus me mostrou uma coisa interessante. É possível que em algum momento da vida você tenha comido alguma coisa que seja sacrificada. Deixa eu dizer uma coisa. Existem 3 espíritos que eles trabalham através de pessoas contra a vida das pessoas: espírito de ingratidão, espírito de inveja e espírito de traições. Esses espíritos, eles operam em abraços, em beijos. Você sabe como Jesus traiu, como Judas traiu Jesus? Com um beijo. Um espírito de traição estava ali. Às vezes a gente tem pessoas, a gente precisa ler os ambientes ao nosso redor, para cuidar das alianças que a gente faz. E Deus está me falando que hoje Ele está quebrando, rompendo com espíritos que foram enviados para travar, para parar você. E que vieram, às vezes, de relacionamentos que pareciam bons, mas hoje Deus está rompendo isso. E essa palavra que Deus me deu é que algumas pessoas, Deus está rompendo essa enfermidade, esse espírito de enfermidade. Deus vai curar você dessa dor estomacal. Sabe por quê? Porque hoje Deus está rompendo. É possível que você nos próximos instantes ou no próximo dia, você vai vomitar, você vai ter ânsia de vômito. E essa coisa localizada no seu estômago será tirada para fora pelo poder do Espírito Santo. Porque Deus está rompendo esse espírito que foi enviado sobre a sua vida. Se você tem algum desses problemas, se tem essa dor estomacal continuamente, levante sua mão ao céu, eu quero orar com você. Deus está trazendo uma libertação agora. Coloque a sua mão, uma das suas mãos no seu estômago. Pai querido, eu oro agora no nome de Jesus. E nós queremos orar agora no poderoso nome de Jesus, que esse espírito que foi enviado através de alimentação, nós quebramos o poder dele agora. A enfermidade que ele produz, a dor que ele produz, seja rompido esse poder maligno agora, no nome de Jesus. Seja curado, receba a cura agora, no nome de Jesus, receba a cura agora. Sim, Jesus, nós te damos o louvor, te damos o louvor por esse milagre, te damos o louvor por esse milagre, te damos o louvor por esse milagre. Aleluias. Deixa eu fazer uma oração final aqui, antes de entregar a palavra ao profeta Vinícius. Eu sei que tem uma unção de Deus aqui. Aleluias. Hoje Deus está fazendo um rompimento. Um novo de Deus está vindo sobre a sua vida. Se algum desses espíritos foi enviado para parar a sua vida, ou de ingratidão, ou espírito de inveja, ou espírito de traição, hoje Deus está rompendo. Sabe aquela pessoa que todo relacionamento que entra sempre está sendo traída no relacionamento, sempre está sendo travada no relacionamento? Hoje Deus está quebrando. Deus está quebrando esse poder maligno. Aleluias. Se você crê, levante suas mãos ao céu. Há uma unção, um novo de Deus, um rompimento de Deus chegando sobre você.